Noite para todos, louvado seja o Senhor. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês. É uma maravilha, né, irmãos? A tecnologia moderna que nos permite estar juntos, mesmo estando à distância. Se não fosse esse meio virtual no meio dessa pandemia, eu não sei como é que seria, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor já proveu todas as coisas para nós. O assunto que nós vamos tratar hoje à noite é um assunto bastante vasto. Eu falei brevemente sobre isso durante a conferência de jovens. O título da palavra desta noite é Um será tomado e deixado o outro. A palavra está baseada, esse título está baseado em Mateus capítulo 24. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículo 40, versículo 40 em diante. Então aqui diz: Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui o Senhor falou de uma maneira bastante completa. Ele falou para os homens e falou para as mulheres. E ele falou dos 2 homens trabalhando no campo, no seu dia a dia. Não falou que estava numa reunião, não falou que estava orando, mas no campo, no dia a dia. E 2 mulheres também, trabalhando no moinho. Naquela época, as mulheres, para fazer comida, tinham que moer a própria farinha também. Então, estavam lá preparando comida. Naquele tempo, as mulheres não é como hoje, que trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa. Era a cultura daquela época. E daí, o que aconteceu? Então, o Senhor falou: o que pode acontecer é que, nesses momentos, 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro fica. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então a pergunta é, inclusive hoje, tem cristãos que quando ouvem a nossa palavra sobre arrebatamento dos vencedores, o arrebatamento antes da grande tribulação, eles nos criticam e falam que não é assim, que quando Jesus voltar, todos vão ser arrebatados. Então, logo no início desta reunião, queridos irmãos, eu já quero dizer para vocês que nós somos muito privilegiados na vida da igreja. A palavra que o Senhor nos deu é uma palavra completa. A visão é uma visão completa. Pode ser, queridos irmãos, que na parte operacional, na vida da igreja, tem certas coisas que a gente ainda está aprendendo, a gente não chegou lá ainda. Mas uma coisa é certa, que o meu irmão Miguel Mar falou uma vez, num dos aperfeiçoamentos que houve aqui na Estância Árvore da Vida para as lideranças do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, ele falou: talvez nós não tenhamos todos os itens, mas uma coisa nós temos um mapa completo do tesouro. Nós temos um mapa completo. Então eu vou aqui, irmãos, eu não posso, nesta palavra, entrar em muitos detalhes, porque na conferência de jovens eu falei rapidamente, só por 1 hora. E essa palavra também eu tenho falado com Venezuela agora. Já foram 4 reuniões e ainda estamos na metade. Só que para a região aí 8B12, né, de São João da Boa Vista até Poços, e incluindo daí toda a região de Jundiaí, Campinas e todos os irmãos da região 8B estão participando. E irmãos também de outra região estão participando. Vocês são bem-vindos, graças a Deus. Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. Essa palavra que foi falada para
cristãos, para crentes, para irmãos da igreja. Alguns dizem, não, quando fala assim, um será tomado e deixado o outro, esse que é deixado, o que é tomado é crente, o que é deixado é o incrédulo. Bom, então vamos ver, sabe, irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente tem que ser bastante cuidadoso. Quando lemos a Bíblia, nós temos de prestar atenção para todos os versículos. E nisso o Senhor realmente tem tido muita misericórdia de nós, porque nós amamos a palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, quando nós explicamos a palavra, nós mostramos o que a Bíblia fala. Não é uma interpretação pessoal, é o que a Bíblia, o Espírito Santo nos mostra. Olha só, irmãos, depois que Jesus falou, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, depois que ele fala que 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra, olha só o versículo 42, o que ele fala. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por que eu estou falando isso logo no começo desta reunião? Nós vamos ter esta conferência vai ter 2 partes. A primeira é hoje à noite, a segunda, já estou convidando vocês, isso vai ser domingo à tarde, às 17h30, certo? Então, é a segunda parte. A filha, né? Hã? Alô? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, por que eu estou falando isso logo no começo desta mensagem de hoje à noite? Para deixar bem claro que tudo que eu vou falar nessa conferência é falado para nós na igreja. A palavra que não é para incrédulo, não. Não é certa a interpretação de que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado no outro. Quem é tomado é cristão, quem é deixado é incrédulo. Não. Tudo que é falado aqui é para nós na igreja. Eu falo assim porque senão a gente vai dar desconto para a palavra. Essa aqui a palavra não é para mim, essa é para mim. Não. Tudo que o Senhor falou em Mateus 24, e nós vamos nos ater somente a Mateus 24. Não vamos entrar em Mateus 25, só Mateus 24. Nós vamos falar de vários assuntos escatológicos com relação à vinda do Senhor. Mas o meu encargo, o meu enfoque não vai ser sobre essas curiosidades escatológicas. O meu enfoque é como nós podemos nos preparar para a vinda do Senhor. E também queremos passar para vocês o fundamento da palavra. A palavra fundamental e a palavra profética. Para que nós saibamos o que vai acontecer nesses dias do tempo do fim. É necessário ter o conhecimento. Para, por um lado, nós recebermos a advertência, mas, por outro lado, nós também sermos incentivados. E também o Senhor deve nos dar o encargo de pregar o Evangelho do Reino, para levar todos os nossos conhecidos, parentes, amigos, especialmente familiares, a receber o Senhor e conhecer o Senhor. Esta semana, houve também a morte, falecimento de várias pessoas conhecidas nossas, pais de irmãos da igreja, que não sabemos ao certo se recebeu o Senhor ou não. E isso causa uma grande dor e um grande conflito nos irmãos que perdem esses entes queridos. Claro, a partida, a morte dos pais ou de familiares não estava nos planos, mas por causa da Covid-19 está acontecendo. E daí não deu tempo de pregar o Evangelho. E talvez os pais ou um familiar, outro familiar, parta, e são pessoas queridas nossas, mas partiram sem ter recebido o Senhor. E nós já sabemos qual vai ser o destino deles. E isso dói, irmãos. Isso dói. Isso entristece. Então, espero que isso também seja um fator motivador que nos leve a pregar o Evangelho a todos os nossos entes queridos.
Bom, queridos irmãos, vamos agora para o versículo 22. Olha só, depois do Senhor falar aquelas palavras, o que ele falou? Portanto, vigiai. Eu vou usar assim um português mais moderno. Portanto, vigiem. Vigiem. Por quê? Porque vocês não sabem em que dia vem o seu Senhor. Se aquele outro fosse um incrédulo, precisa vigiar? Se Jesus, quando vier, todos os crentes vão ser levados e ficam só os incrédulos, a gente precisa vigiar? Não precisa vigiar. Se Jesus vai vir, todos os crentes vão ser levados, como muitos pregam hoje, entre os evangélicos. Quando Jesus voltar, vai todo mundo, ninguém vai ficar. Então por que Jesus fala aqui? Para vigiar. Se é para vigiar, é porque esse que ficou também era discípulo, também era irmão, também está na igreja. Então esses dois, de quem um é tomado e outro é deixado, esses dois são da igreja. Por isso a gente precisa vigiar. Essa palavra vigiar é a chave de tudo. Porque se Jesus levasse indiscriminadamente, indistintamente, todos os crentes, não precisa vigiar. Porque ele volta, nós vamos todos. Tá, então, uma vez estabelecido esse princípio, vamos agora para capítulo 24 de Mateus, versículo 1. Então nós vamos ler versículo por versículo, e nós vamos passar para vocês, nesta conferência inteira, 12 pontos. 12 pontos que vão nos ajudar a prevalecer, a perseverar até o final. Então também quero ler para vocês o versículo 13, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É muito triste a gente perseverar até momentos antes do arrebatamento. E a gente desiste, ou falha, ou cai. É que nem o dito popular: nadou, nadou e morreu na praia. Nós não queremos isso. Nós queremos perseverar até o fim. Esse será salvo. Então vou apresentar 12 pontos que nós vamos extraindo dos versículos que vamos ler aqui todos juntos. Nós vamos avançando à medida que vamos lendo. São 12 pontos que vão nos ajudar a perseverar até o fim, para que quando o Senhor volte, querido irmão, querida irmã, nós sejamos aqueles que sejam tomados. Eu espero que de todos os 200 e pouco que estão assistindo no YouTube, né, e das 80, 60 conexões, cada conexão não é só uma pessoa, às vezes tem várias pessoas que estão aí no Zoom, todos nós possamos ser tomados e que ninguém fique. Amém? Então vamos ler agora o versículo 1, tá? Vamos ler o versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Então nós vamos extraindo o que a gente pode aprender desses versículos. Isso mostra, irmãos, que cada versículo que tem na Bíblia é cheio de significado. Deus não coloca nada na Bíblia sem o seu propósito. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. O que isso quer dizer? Então vem um primeiro ponto. O primeiro ponto é que nós devemos sair da tradição, sair da nossa rotina, sair da zona de conforto. Por que nós estamos nessa pandemia hoje? Por que Deus permitiu que a igreja também fosse afetada pela pandemia? Porque o Senhor quer nos tirar da rotina. O Senhor quer nos tirar da zona de conforto. Aqui o versículo fala claramente que Jesus saiu do templo. O templo é o símbolo. O templo é o símbolo da tradição. O templo dos judeus era o símbolo da rotina.
era o símbolo da zona de conforto. Mas Jesus saiu do templo e ia se retirando do templo. Jesus não estava mais no templo. Hoje, nos sábados à noite, nos fins de semana, nós temos falado muito sobre valorizar a presença do Senhor. À medida que nós vamos atravessando o vale da sombra da morte, de Salmo 23, nós precisamos da presença do Senhor. O Senhor não está mais no templo, queridos irmãos. Esse templo representa a tradição. Tem um perigo, irmãos, que com o passar do tempo, nós que servimos o Senhor, nós que estamos na vida da igreja, nós caiamos na tradição. Nós não valorizamos mais a presença do Senhor. Nós não buscamos mais o Senhor. Nós não dependemos mais do Senhor. Porque nós já temos a nossa tradição. E a tradição nos leva a ficar na rotina, na mesmice, aquelas mesmas coisas. A gente vai para o local, a gente serve de certa maneira. Mesmo a nossa vida de casamento, nossa vida matrimonial, está naquela rotina. A maneira como nós criamos nossos filhos, aquela rotina. Nosso dia a dia, aquela rotina. Não tem mais frescor. O nosso amor para com o Senhor, nosso serviço na igreja, nossa vida na igreja perdeu aquele fogo. E nós estamos naquela zona de conforto, a gente já sabe como é que funcionam as coisas. A gente não depende mais do Senhor, não precisa mais orar, não precisa mais buscar o Senhor. Então o que o Senhor está falando para nós? Ele não está mais ali. Se a gente permanecer na tradição, na rotina, na zona de conforto, irmãos, nós não vamos ser tomados, nós vamos ficar. Porque o Senhor não está mais no templo. Então esse é o primeiro princípio. Urgentemente, precisamos sair da tradição, da rotina, da zona de conforto. Cada um de nós tem que ir diante do Senhor. Senhor, o que está me segurando? O que está abafando esse fogo? O que faz com que o meu fogo se apague? O que faz com que eu não dependa mais de Ti, não Te busque, não fique no desespero? Eu estou confortável, Senhor. Bom, vamos continuar a leitura do versículo. Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos. É muito bom, né? Os discípulos se aproximaram do Senhor. Não é bom se aproximar do Senhor? É bom. É o que a gente faz muitas vezes, também a gente se aproxima do Senhor. Mas nós temos que checar no nosso interior com que motivação, com que objetivo você se aproxima do Senhor. É para apresentar as suas coisas, para buscar os seus interesses ou para buscar o interesse do Senhor? Vamos continuar o versículo. Eles se aproximaram-se dele, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para quê? Para lhe mostrar as construções do templo. Eles não se aproximaram do Senhor para buscar o Senhor. Eles se aproximaram do Senhor para mostrar coisas deles. Senhor, olha que templo bonito, que arquitetura. Olha, Senhor, que material de construção, olha o tamanho desses blocos. E muitas vezes é assim que a gente faz. A gente se aproxima do Senhor para apresentar as nossas coisas. Senhor, o meu plano. Senhor, o que eu quero fazer? Senhor, isso e aquilo. É a motivação errada. A gente só olha para as coisas exteriores. Hoje, entre os evangélicos, queridos irmãos, eu falo com muito temor e tremor. Hoje, o que prevalece no meio cristão, que é o evangelho da prosperidade. São as coisas exteriores. As riquezas, o dinheiro. Que carro você usa? Que celular você usa? Que roupa você usa? Hoje dá muita atenção para a prosperidade, as riquezas materiais, o dinheiro e a saúde. Deus nos dá dinheiro, Deus nos dá saúde para a gente desfrutar a vida, para estar de bem aqui na terra, estar numa boa. Será que é isso que Deus quer? O que Jesus falou em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. E o que Jesus orou? Ele orou também pelo pão nosso de cada dia. Mas ele primeiro orou. Ele orou primeiro.
para que venha o reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse segundo, vou agora falar o segundo princípio. Eles se aproximaram de Jesus para mostrar as construções do templo. Então o segundo princípio é, para nós perseverarmos até o fim, o segundo princípio é não olhar para as coisas exteriores. Não olhar só para as coisas aparentes, as coisas superficiais. Olhar só para a embalagem. Não. O que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos profundidade e conteúdo. Quando a gente se aproxima do Senhor, nós temos que buscar o Senhor para fazer a vontade dEle. Buscar o Senhor para buscar a presença dEle. Porque essas coisas aparentes, essas coisas superficiais, vão ser todas destruídas. Daí vem o versículo 2. Ele, porém, lhe disse, vocês estão vendo tudo isso? Em verdade, eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se nós construirmos a nossa vida sobre coisas exteriores, coisas aparentes, coisas superficiais, não vai ficar nada. Então, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto. Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tá? Então, esses dois princípios nós tiramos dos versículos 1 e 2. Primeiro, sair da tradição, sair da rotina, sair da zona de conforto. Número 2, não olhar para as coisas exteriores, as coisas aparentes, superficiais. A gente precisa dessas coisas para a nossa sobrevivência aqui na Terra, mas esse não é o nosso foco. Nós temos que buscar as coisas profundas, as coisas do reino de Deus, as coisas da vontade de Deus, coisa que tem um conteúdo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. De novo, ó. Tá vendo? De novo. No versículo 1, eles tinham se aproximado de Jesus, mas com a motivação errada. Agora sim, eles se aproximaram dos discípulos, em particular. Então, quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular. Aqui desse versículo nós tiramos vários princípios. Primeiro, onde que estava Jesus agora? Não estava mais no templo. Estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, o princípio que nós tiramos daí é que nós precisamos sair do nível terreno, das coisas aqui da terra. Buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos subir no monte. Entrar noutra esfera. Esse monte aqui é o Monte das Oliveiras. Nós precisamos subir no monte e ir para onde o Senhor está. Sair do nível terreno. Como é que a gente faz isso? Exercitando o nosso espírito. Onde está Deus hoje? Quando a gente fala de Deus, do Senhor, nós muitas vezes pensamos num lugar físico. O Senhor não habita em casa feita por mãos humanas. O Senhor não está dentro de um prédio, dentro de uma, entre aspas, igreja material, de uma construção. O Senhor está em outra esfera, noutra dimensão. A gente está falando muito de buraco negro, buraco de minhoca esses dias. Exatamente, é isso mesmo. Porque o Senhor não está nessa nossa dimensão tridimensional, mais a dimensão do tempo. O Senhor está noutra dimensão. Se nós queremos realmente estar na presença do Senhor, precisamos sair da nossa dimensão, sair da nossa esfera e passar pelo buraco de minhoca, passar pelo buraco negro e entrar noutra dimensão. É onde fica o Monte das Oliveiras hoje. E onde fica esse buraco de minhoca? Onde fica esse buraco negro? Irmãos, nós já descobrimos, né? O Senhor mostrou para nós na vida da igreja. Fica no nosso espírito. Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem.
Sabia que essa eternidade no coração do homem é o buraco negro? Você enche lá e tudo vai embora. Por isso que as pessoas que não têm Deus enchem com dinheiro, posição, riquezas, prazeres, não tem nada que satisfaz. Só Deus pode satisfazer. Então, lição número 3, sair do nível terreno, subir ao monte onde o Senhor está sentado, para buscar a presença do Senhor, exercitando o nosso espírito, saindo, usando a nossa mente, claro, mas saindo da esfera puramente mental, mas entrando no espírito, invocando o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, a maneira mais fácil de entrar no espírito hoje é invocar o nome do Senhor. Por isso que o Lick, no começo da reunião, nos levou a invocar o nome do Senhor. Porque muitas vezes, no meio de tristeza, no meio de situações, a gente não consegue nem orar direito, mas podemos todos invocar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a gente já passa para outra esfera. Bom, continuando o versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Isso significa o quê? Esse é o quarto princípio. É estar na presença do Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Isso é comprovado pela palavra em particular. Se nós queremos perseverar até o fim, todos os dias, nós precisamos ter esses momentos de sair da tradição, sair das coisas superficiais, aparentes, coisas exteriores, entrar no nível celestial, sair do nível terreno e estar na presença do Senhor, em intimidade com Ele, em particular. Desligando o celular, longe do telefone, longe da televisão, longe do rádio, longe de tudo. Só o Senhor e nós. Em particular, essa intimidade. Continuando o versículo. E lhe pediram. Eu acho, é uma palavrinha só, pediram. Mas é uma palavra muito importante. Quando a gente se aproxima do Senhor, nós temos que ter um coração de busca. O que você quer pedir para o Senhor? Então, hoje à noite, esse é um momento muito importante desta reunião, desta noite. Tudo isso é para nós estarmos na presença do Senhor, para você abrir a sua boca e pedir alguma coisa para o Senhor. O que você quer pedir para o Senhor hoje à noite? Dinheiro? Saúde? Pode até ser. Pode ser que você está passando dificuldade. A sua empresa está passando por dificuldade. Não tem nada de errado pedir. Senhor, me socorre. Nos socorre, Senhor. Nessa cidade, nessa situação de crise da minha empresa, precisamos do teu socorro. Estamos endividados, precisamos pagar nossas dívidas. Não tem nada de errado com isso. Mas que não seja esse só o seu único pedido. Talvez tenham pessoas, você ou familiares, conhecidos, estão com sintomas, estão em isolamento. Talvez alguns até estejam no hospital e nós estamos orando pela cura do Senhor. E precisamos orar muito por isso. É necessário. É necessário que a gente peça e ore. E pedir também para os irmãos orarem juntos. Mas não é só isso que a gente deve pedir. Essas são coisas que a gente pede ao Senhor emergencialmente. Por causa da situação atual. Em que cada um se encontra. Mas a médio e longo prazo, com relação ao seu destino, com relação ao seu futuro com o Senhor. O que você quer pedir para o Senhor hoje? Então nós precisamos ter um coração de busca. Querer progredir. Querer ir para o próximo nível, next level. Querer avançar. Não ficar sempre no mesmo patamar. O Senhor quer que a gente suba de patamar. Chegue cada vez mais perto dEle. No nosso serviço, no nosso crescimento espiritual, na nossa visão governante, tudo isso. Então, é 1 Timóteo, eu vou ler para vocês 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente.
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então é necessário que a gente tenha progresso, avance. Agora, tomando isso em contexto, o que eu tenho falado nos sábados à noite, eu acho que é importante nós pedirmos ao Senhor. Porque o nosso pedido, irmãos, deve ter algo a ver com nós perseverarmos até o fim. A única razão, irmãos, a razão pela qual eu estou compartilhando esta palavra para vocês, é que todos nós que estamos aqui esta noite juntos, quando o Senhor Jesus voltar na sua vinda secreta, tem duas vindas, tá? A vinda secreta e a vinda pública. Esse também é um outro presente que Deus deu para nós. Essa visão é demais. A grande maioria dos cristãos não tem. Se confundem tudo, misturam tudo. Mas Deus deu para nós e nós temos a comprovação bíblica, cada versículo. Se for falar sobre isso, nós vamos ficar semanas aqui falando. O Senhor mostrou para nós claramente na sua palavra que existe uma vinda secreta e uma vinda pública. A vinda secreta vai ser antes da grande tribulação, dos últimos 3 anos e meio desta era. E a vinda pública dele vai ser no final da grande tribulação, bem no finalzinho, momento em que todos os cristãos serão arrebatados. Antes da grande tribulação, quem será arrebatado? Os vencedores. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem é tomado antes da grande tribulação, antes dos 3 anos e meio finais. E quem é deixado vai passar pela grande tribulação, mas também vai ser arrebatado bem no finalzinho da grande tribulação, quando soar a 7ª trombeta. Não posso entrar em muitos detalhes. Quem quiser ouvir mais detalhes, tem que ouvir em espanhol, tá? Porque com os irmãos da Venezuela, eu estou falando bem detalhado, mas também não é tão detalhado, mas é mais detalhes que agora, tá? Então, o que você vai pedir para o Senhor? Você tem algum conflito dentro de você? Você tem alguma dificuldade? Você sente que o seu amor está se esfriando? Você sente que neste momento de isolamento, pandemia, você está sendo abalado emocionalmente, mentalmente? Não tem nada de pecado nisso. Deus não condena, não tem nada de condenável nisso. Eu sinto que, humanamente falando, é perfeitamente normal. O inimigo, nesse dia de pandemia, nesse dia de isolamento, ele está com medo, porque ele sabe que Deus está usando isso para produzir vencedores. Tem um pastor, aquele que publicou a Bíblia King James atualizada, que o irmão Pedro Dong menciona tanto e que muitos dos irmãos compraram. Eu comprei, acho que muitos de vocês também compraram. É excelente essa Bíblia, né? Tem uma tradução muito boa. Às vezes uma tradução literal demais dificulta um pouco. Então essa tradução é bem fiel, mas ela traz uma interpretação bastante boa. Por isso que muitas vezes, né, o irmão Pedro, o Miguel e eu, a gente usa alguns versículos para descrever melhor, juntamente com a nossa versão. E tem notas de rodapé ali. E esse pastor que publicou essa Bíblia, o nome dele é Pastor Baião, o sobrenome dele. Ele pediu até que nós pudéssemos escrever notas de rodapé para essa Bíblia. Tá? Então, ele escreveu para o Pedro Dong no WhatsApp uma mensagem recentemente, dizendo o seguinte: muitas igrejas evangélicas que nesse momento de pandemia estão passando por crises. Parece que porque faltou reuniões presenciais, estão passando por dificuldades. Ele tem acompanhado as nossas transmissões, a nossa palavra. Ele falou o seguinte: a igreja, na vida da igreja, referente a nós, eu estou sentindo que Deus levou vocês para um nível bem mais elevado. Me sentiu.
Isso é o que nós sentimos hoje. Deus está usando essa situação atual. Irmão querido, irmã querida, eu quero que você sinta parte nisso. Deus está usando a situação atual para chamar vencedores, para produzir vencedores. Então nós devemos, nesse item número 5 que eu estou apresentando para vocês, relacionado ao que fala no versículo, se aproximaram em particular e lhe pediram o que você quer pedir para o Senhor hoje à noite? Ou nesses dias. Tem alguma coisa dentro de você que atrapalha você? Está incomodando você? Que você sente está impedindo você de avançar? E que talvez até impeça que você seja um vencedor? Então vamos pedir para o Senhor mostrar o que é isso e tirar. Tá? Vamos agora para o próximo item. O que os discípulos pediram? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. Os discípulos pediram 3 coisas. Eles pediram para o Senhor mostrar para eles, para revelar para eles, quando que aconteceriam essas coisas. Ou seja, eles queriam saber agora, não queriam mais saber sobre a arquitetura do templo, a construção do templo, o material de construção, eles queriam saber, puxa, Senhor, nós queremos saber quando é que vai acontecer isso, quando que esse templo vai ser destruído, e assim por diante. Segunda coisa, Senhor, que sinal haverá da tua vinda, para a gente poder se preparar? Terceiro, que sinal haverá da consumação do século, do fim dos tempos, para a gente poder se preparar? Ou seja, aqui eu quero apresentar para vocês o item número 6. Para nós perseverarmos até o fim, queridos irmãos, e para sermos aqueles que são tomados, para não ficar, nós precisamos, esse é um dos itens mais importantes, nós precisamos pedir para o Senhor dar para nós uma visão governante. É essa visão governante, queridos irmãos, que vai levar você até o fim. Sem uma visão governante, a probabilidade de a gente desistir no meio do caminho é grande. Porque as dificuldades são muitas. As tribulações são muitas. Mas com uma visão governante, com uma visão que Paulo teve, mesmo depois de tudo que ele sofreu, vários naufrágios, sendo preso, sendo fustigado com vara, sendo açoitado, sendo traído por irmãos, passando fome, passando sede, passando por nudez, perdendo sono, passando frio, tribulações por fora, temores por dentro. No meio de tudo, quando ele deu o testemunho dele para o rei Agripa, ele falou, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele tinha uma visão governante. Mesmo no meio das dificuldades, quando chegava o momento de querer desistir, é quando ele se lembrava da visão governante, ele se levantava de novo. Por isso que ele falou, em 2 Coríntios, tendo este ministério, não desfalecemos. Tendo, pois, este ministério, nós não desanimamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós não desanimamos. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma visão governante. E cada um de nós precisa pedir para o Senhor para poder ter essa visão governante. E a visão governante que nós temos qual é hoje, irmãos? Esse capítulo 24 que nós estamos estudando, apresentando para vocês nessa conferência, hoje no domingo,
é para passar uma visão governante sobre a vinda do Senhor, sobre a produção de vencedores. A visão governante que nós temos hoje é o reino. É o reino. Deus hoje quer nos levar a fazer reinar. Deus está nos preparando para reinar. E para poder reinar, nós precisamos reinar hoje. Reinar hoje sobre todas as situações. Vencer as situações. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter essa visão governante. Tá? Esse é o item número 6. Estou gastando mais tempo aqui porque eu sinto que é muito, muito importante. Então, no versículo 2, nós temos estas coisas. Eles perguntaram para o Senhor. O Senhor diz-nos quando vai acontecer essas coisas. Quando sucederão estas coisas? E agora, o sinal que eles pediam também. Qual é o sinal da tua vinda? E quais são os sinais da consumação do século? Daí vem, isso é apresentado pelo Senhor desde o capítulo 24, versículo 4, até o capítulo 25, versículo 46. Ou seja, quando eles terminaram de fazer a pergunta, no versículo 3, então Jesus começou a falar. Jesus começou a mostrar para eles uma visão governante. Que vai desde o capítulo 4, desde o versículo 4 até o final do capítulo 24 e o capítulo 25 inteirinho, até o final. Só que nesta conferência nós vamos só falar do capítulo 24. Agora, preste atenção para a palavra. Essa palavra aqui, ó. Que sinal haverá da tua vinda? Então agora, nos próximos minutos, eu vou falar um pouco sobre isso. Esta palavra vinda, no grego é parousia. Parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. Ou o brasileiro pronunciaria parousia. Essa palavra parousia literalmente significa presença. Mas é interessante, queridos irmãos, que em todas as versões da Bíblia, em português, em inglês, em espanhol, no chinês, essa palavra parousia é traduzida como vinda. Mas ela não significa vinda no grego, ela significa presença. Isso tem o seu significado. Então aqui, o que eu vou falar agora, talvez até o final desta reunião, são 7 grandes eventos que caracterizam, que identificam a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. Então eu preciso explicar um pouco agora. Tá? Primeiro dar uma visão um pouco panorâmica e depois entrar nos detalhes. A vinda do Senhor, essa expressão no grego é a presença do Senhor. Por quê? Então, eu já falei. É importante nós sabermos que a vinda do Senhor tem 2 partes. Primeiro, nós temos a vinda secreta dele. E temos a vinda pública dele. A vinda secreta do Senhor vai ser antes dos últimos 3 anos e meio. Quando ninguém sabe, em algum lugar, em algum momento, antes dos 3 anos e meio finais desta era, vai ser a vinda secreta do Senhor. E a vinda pública do Senhor vai ser no final desses 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio são a grande tribulação. Então, Daniel capítulo 9, nós temos ali a grande revelação profética das 70 semanas de Daniel. Aqui não vou entrar em nenhum detalhe. Quem quiser ler detalhes, recomendo o livro Daniel, o Destino do Governo Humano. Lá tem detalhes, tem gráficos, tem tudo. E além disso, irmãos, também está no YouTube, no Instituto. Tá? Eu coloquei, inclusive, estamos falando do Poços de Caldas. No ano 2009, eu dei uma palestra em Poços de Caldas.
A visão de Apocalipse 12. Tá? Essa palestra foi, eu dei em Poços de Caldas em 2009, e daí no ano 2013, alguém da vida da igreja do interior de São Paulo, infelizmente essa pessoa não se reúne mais conosco, esse irmão publicou, pegou o vídeo da igreja em Poços de Caldas e publicou no YouTube dele, desde 2013. Desde 2013 até alguns meses atrás, estava com 4.300.000 acessos, visualizações. Mas como esse irmão, não consegui mais falar com ele, e daí soube que ele não estava mais na vida da igreja e tudo, eu daí tirei do YouTube dele e passei para o Instituto. Então não está mais no Instituto, está 2 meses já está com 140.000 visualizações. E se vocês quiserem saber detalhes, assistam esse vídeo. Tá? É só procurar dentro do Instituto Vida para Todos, ou propriamente no próprio Google, procurar a visão de Apocalipse 12. Daí vai aparecer alguns, e tem vários que pegaram também trecho desse, e também na íntegra, mas não tem muita visualização, eu deixei, mas hoje o que tem mais visualização é do Instituto. Então você pode assistir ali, eu dou um detalhe mesmo, tá? Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero falar é que das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram com relação ao povo de Israel, até a morte de Cristo. Daí Deus parou o cronômetro dele. Essas 70 semanas de Daniel são 70 semanas de anos. São um total de 490 anos, dos quais 483 anos já transpiraram, já ocorreram. E quando chegou no final, quando Cristo morreu na cruz, Deus parou essa programação para Israel. Isso aqui é com relação ao povo de Israel. E inseriu a igreja. Agora, por causa dos eventos recentes que têm acontecido nos últimos anos, nós temos a sensação muito clara que o Senhor está voltando. E anteontem, né, uma notícias principais é que houve um acordo de paz entre Israel e o Emirado Árabes Unidos, né? Então, isso tem alguma coisa a ver. Tudo que está relacionado a Israel, no Oriente Médio, tem alguma coisa a ver. Então Deus provavelmente já está com o dedo no cronômetro de novo. Qualquer momento ele vai acionar esse cronômetro para ativar os últimos 7 anos desta era. A última semana de Daniel. Só que ninguém vai saber ao certo quando esses últimos 7 anos foi reacionado. O que vai acontecer é que no meio dos 7 anos vai acontecer uma coisa incrível. É que durante os 7 anos vai aparecer um líder carismático, que falta hoje. Hoje não tem líder no mundo hoje. Quem é o líder? Me diga um líder hoje. Não tem. Trump é líder? Não é líder. Olha a coisa que ele está fazendo. O nosso presidente é líder? Está muito parecido com Trump. E a Bíblia fala que tem que orar pelo nosso líder. Então vamos orar. Orar pelos nossos líderes. Para que tenhamos dia de paz, não para a gente ficar tranquilo, mas para a gente poder pregar o evangelho. No mundo inteiro não tem um líder à altura, não tem. Mas quando vai surgir um governante, que ainda não será o anticristo, mas um governante carismático, que vai liderar o mundo, vai trazer paz para Israel. Israel daí vai construir o seu templo, e daí todo mundo vai depor as armas e vai ter paz. Até quando todo mundo falar paz, paz, todo mundo vai ficar numa boa, vai relaxar, vai viver despreocupadamente, como fala em Daniel. De repente, a grande tribulação vai acontecer. Esse líder vai morrer. Daí, de acordo com Apocalipse, capítulo 18, né, capítulo 13, fala da besta, do anticristo. E também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do anticristo, do iníquo, que está espalhando hoje no mundo o mistério da iniquidade. Ele vai morrer. Esse líder vai morrer. E quando? E o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. No velório ele vai ser ressuscitado. Ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, também não vou entrar em detalhes,
O corpo é o mesmo, todo mundo vai achar que esse líder ressuscitou, mas ele vai ser outra pessoa, vai ser a besta, o anticristo, cujo número é 666. Daí vai começar a grande tribulação. Isso aqui é para localizar vocês no tempo. Antes desse evento acontecer com esse político, sua morte, seu assassinato e sua ressurreição, vai ter um arrebatamento. Cristo vai vir secretamente como ladrão na noite, como a estrela da manhã. Tá vendo? Todas essas figuras mostram algo secreto. A estrela da manhã não é pública, é secreto. Só quem vigia, só quem faz vigília, só quem, irmãos, não dorme é que consegue ver a estrela da manhã. Quem acorda cedo consegue ver a estrela da manhã. O outro é ladrão da noite. Ladrão não vem publicamente, ele vem secretamente. Então, só isso. Já são duas das características. Isso aí, só isso é uma conferência, tá? Os aspectos da vinda secreta e da vinda pública de Cristo. Ele vai vir secretamente e vai arrebatar os vencedores. É neste momento que um será tomado e deixado o outro. Daí os outros que ficarem vão passar pela grande tribulação. Por quê? Quem vai ser tomado? O que vai ser tomado é o que conseguiu amadurecer nesta era da graça. Aqueles que têm azeite nas vasilhas, aqueles que multiplicaram seus talentos, aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que ficarem, eles não amadureceram, então vão amadurecer na marra. Através do fogo, através da tribulação, da grande tribulação. E no final, vai haver a colheita. Ah, sim, outra figura. Os que vão ser arrebatados antes são as primícias. Toda plantação, quando chega o momento de colheitas, antes da colheita, sempre tem aqueles que amadurecem primeiro. Os primeiros frutos, as primícias. Esses vão para a mesa do dono, para o dono desfrutar. Depois vem o grosso da colheita. Esses são colhidos no andado do caminhão para o mercado. E no final da grande tribulação, é a ceifa. Vai aparecer o Senhor sobre a nuvem com uma foice para colher. Daí ele será o sol, não será mais a estrela da manhã, ele virá como o sol, todo mundo vai vê-lo. Tá? Bom, já localizei os irmãos. O que nós queremos é fazer parte desse primeiro arrebatamento. É para isso que nós estamos aqui hoje à noite. Para ser aquele que é tomado e não deixado. E esse arrebatamento ninguém sabe quando vai ser. Vai ser antes da grande tribulação. O arrebatamento final, depois da grande tribulação, todo mundo vai saber exatamente quando vai ser. Quando os primeiros crentes arrebatados, os vencedores foram arrebatados, e a grande tribulação ocorrer, o anticristo aparecer, todo mundo pode acionar o seu relógio e marcar no computador, temporizador, o que quer que seja, 3 anos e meio. Todo mundo vai saber, vai durar 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o que a Bíblia fala. Todo mundo vai saber, tempo exato, quando o Senhor vai voltar publicamente. Mas a vinda secreta dele, ninguém sabe. Por isso que nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor virá. Vamos lá, então. Nesse momento do arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, os santos vencedores serão arrebatados. Então vai acontecer o que alguns filmes já demonstram. Então, só que os filmes separam entre crentes e incrédulos. Para eles, todos os crentes são arrebatados. Não. Então, o que vai acontecer? Pode ser que numa casa a esposa seja vencedora e o marido não. Talvez os pais sejam vencedores, os filhos não. Daí o que vai acontecer? Num momento, seja de noite ou durante o dia. Vamos você dá um exemplo, tá? Vamos dizer, eu e minha esposa. Digamos que eu não seja um vencedor, minha esposa seja. Ela falou, Wesley, eu no banheiro já volto. Ela vai ao banheiro e não volta mais. Aí passa 10, 15 minutos, estranho, não voltou ainda? Estou esperando ela aqui para terminar o almoço, não voltou ainda. Daí ela, Jenny, cadê você? Daí eu vou procurar ela, ué, desapareceu. Então, isso vai acontecer. Daí os vencedores vão ser arrebatados para onde? Já vou pintar para vocês, para quando a gente ler os versículos, a gente poder entender.
vão ser arrebatados para o terceiro céu, para o trono de Deus. Essa vai ser a única chance que um filho de Deus vai poder visitar essa outra dimensão de Deus mora. Vai passar pelo buraco de minhoca, buraco de negro, e vamos lá direto, arrebatado para outra dimensão, lá para o trono de Deus. Vamos superar a barreira do tempo e vamos lá para o trono de Deus no terceiro céu. Daí no momento que chegarmos lá, aí, irmãos, vai acontecer algo incrível. Vai começar uma jornada de 3 anos e meio, uma viagem do terceiro céu até a nuvem. Que nuvem? A nuvem que fala 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e também Apocalipse. Nós seremos arrebatados até a nuvem para o encontro do Senhor nos ares. Tá? Isso é para os crentes que ficarem. Então vai ter uma viagem de 3 anos e meio, desde o terceiro céu. Eu preciso tomar cuidado quando eu levanto a mão, ó, sai da tela, eu tenho que me manter dentro da tela aqui, ó, tá? Senão você não vê o terceiro céu. O terceiro céu está aqui, tá? Aqui está a nuvem. Então daí nós vamos ser arrebatados até o terceiro céu. Daí nós vamos estar junto com o Senhor, escuta agora, na presença do Senhor, presença física dele. Daí vai haver a chamada parousia do Senhor, de 3 anos e meio, uma viagem do terceiro céu até a nuvem, no final da grande tribulação. Ou seja, na terra aqui, está ocorrendo a grande tribulação. Nós, junto com Cristo, estaremos descendo do terceiro céu até a nuvem, durante o período da grande tribulação, dando força. Vocês sabem, né, irmãos? Hoje, na terra, existem nos lugares celestiais, aqui, ó, nos lugares celestiais, as forças das trevas, os anjos caídos, Satanás e os anjos caídos. Eles estão nos lugares celestiais. Eu vou ler para vocês aqui. Aqui eu preciso gastar um pouco de tempo, tá? Porque isso é importante, isso é uma palavra fundamental para vocês entenderem as coisas relacionadas à vinda do Senhor. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Hoje a nossa luta, contra quem? É contra nossos familiares? É contra os irmãos? É contra o seu vizinho? É contra a pessoa da sua empresa? Não. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Mas onde é que eles estão? Nas regiões celestes. Eles estão nos ares. Esses anjos caídos, 1/3 deles, dos anjos, todos o corpo de anjos que Deus tinha, 1/3 se juntou a Satanás na sua rebelião. E Satanás e esses anjos tinham acesso a Deus no terceiro céu, no trono de Deus. Mas com a rebelião de Satanás, Isaías 14, irmão Pedro Dong leu para nós nos últimos domingos, Satanás e os anjos rebeldes foram lançados fora da esfera do terceiro céu. Lançados para a terra. Mas a terra inclui a atmosfera, inclui o espaço em volta da terra. E é esse espaço em volta da terra, esse céu em volta da terra, que é chamado regiões celestiais. Lugares celestiais. É onde estão esses anjos caídos. É onde estão esses dominadores das trevas, as forças espirituais do mal, os principados e potestades. Sobre cada país, o espaço, o céu em cima daquele país é um principado. O que é um principado? Hoje no mundo existe o principado de Mônaco. O principado, né? Esses países pequenos, onde ainda existe a monarquia, são chamados de principados.
E os reis desses lugares são chamados de príncipes. O príncipe de Mônaco é o rei de Mônaco. Na Bíblia nós temos o príncipe da Grécia, em Daniel você lê, príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia. O Miguel, o arcanjo, tá? E também o Gabriel, o arcanjo, eles estão lá em Daniel. E uma vez, um desses anjos, o arcanjo, teve um atraso, porque o príncipe da Pérsia o atrasou, o príncipe da Grécia o atrasou. Eles estão lá nos lugares celestiais. Então existe hoje o principado sobre o Brasil. Existe um príncipe que governa o Brasil. Existe também um principado sobre o Estado. Existe o príncipe de São Paulo. Existe também os principados sobre cada cidade. Existe o principado de Poços de Caldas, sobre São João do Rio Pardo. Não, São João da Boa Vista, perdão. O principado de Campinas. São aqueles anjos, líderes, príncipes que governam sobre esses lugares, essas cidades, ou estados, ou país, e fazem o quê? Tem uma influência maligna sobre esses lugares, levando o povo a pecar, levando o povo a matar, cometer crimes, roubar, cometer adultério, etc, etc. Se envolver com drogas, todas essas coisas. E muitas vezes nós, irmãos, somos afetados, porque às vezes sentimos opressão. Puxa, eu estou sentindo uma opressão. Às vezes tem irmãos que têm pesadelos. Tudo isso aí é ação das forças, dos principados e potestades que operam nos ares. Tá certo? Só que eu vou ler depois isso, tá? Estou pintando para vocês todo o quadro, montando quebra-cabeça para vocês entenderem. Só que em Apocalipse 12 é mostrado claramente. Vamos aproveitar e já ler agora, tá? Aí mais tarde a gente pode ler mais rápido. Apocalipse capítulo 12. Quando esses vencedores forem arrebatados. E o próximo versículo que a gente ia ler é exatamente Apocalipse 12, tá? Mas já vou ler agora. De acordo com o nosso entendimento, esses vencedores, quando forem arrebatados, no percurso para o terceiro céu, eles vão fazer uma parada. Essa parada vai ser nessas regiões celestiais. Por quê? Por que está acontecendo nas regiões celestiais neste momento? Vamos ver o versículo 7. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Interessante, ó, irmãos. Versículo 5 fala, nasceu depois um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E versículo 7, houve peleja no céu. Isso dá a entender que no percurso para o terceiro céu, ao trono de Deus, eles deram uma paradinha aqui, nessa peleja. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, havia lá uma guerra no céu. Nesse momento do arrebatamento, Miguel e seus anjos estavam batalhando, guerreando contra Satanás e seus anjos, que é o dragão. Satanás é o dragão aqui. Todavia não prevaleceram. Dá a entender que estava empatado o jogo. Mas daí, quando os vencedores foram arrebatados, desequilibrou o jogo. Desequilibrou o jogo. Entrou em campo no segundo tempo o exército dos vencedores. Os irmãos de Poços entraram, os irmãos de São João da Boa Vista, os irmãos de Águas de Prata entraram. O exército aí de Valinhos entrou também. Hein, Cláudio Trombeta? Cláudio trocou a sua trombeta e eles também entraram. Olha só, não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, nem mais se achou no céu o lugar deles. Neste momento, eles foram expulsos do céu que circunda a terra. Os irmãos entenderam?
e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, agora sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por isso que começou a grande tribulação. Porque Satanás e seus anjos foram tirados do céu, foram jogados para a terra. A terra virou uma concentração de Satanás, com todos os seus anjos caídos, mais os demônios que vão surgir do Hades, no centro da terra. Então vai ser um lugar horrível para morar, a terra. Mas o céu ficou limpo agora. Por quê? Porque o céu agora eu vou voltar para... Por que eu falei sobre isso? Porque na vinda secreta de Cristo com os seus vencedores, eles vão estar nesse céu agora. Só que a influência que eles vão exercer sobre a terra neste momento vai ser uma influência positiva. Não tem mais os principados e potestades. Eles foram jogados para a terra. O céu está limpo agora. Os únicos que vão estar no céu agora, que circunda a terra, vai ser Cristo e os seus vencedores. Nesses 3 anos e meio, eles vão suprir, vão fortalecer os cristãos, os crentes e os judeus que vão estar aqui na terra. Tá bom, irmãos? Então, essa é a cronologia. E eles vão viajar por 3 anos e meio. Quando chegar no final da grande tribulação, eles vão chegar na nuvem. E quando chegar na nuvem, vai soar a 7ª trombeta. E daí, os restantes dos cristãos vão ser arrebatados. Os mortos primeiro vão ressuscitar, depois os vivos, e vão para as nuvens. E ali haverá o tribunal de Cristo. Tá bom? Isso aqui é a cronologia. Então, vamos voltar para o que eu estava falando sobre a parousia do Senhor. Os irmãos entenderam por que é a parousia? Porque vai ter a presença do Senhor por 3 anos e meio. A vinda do Senhor é a presença do Senhor que vai ser o galardão, o prêmio para os vencedores. Então aqui eu vou falar alguma coisa assim com significado espiritual bem profundo. Quem vai fazer parte dessa parousia do Senhor, da vinda do Senhor, ou seja, da presença do Senhor? Aqueles que hoje estão na presença do Senhor. Aqueles que estão na intimidade com o Senhor. Aqueles que saem da tradição, saem da rotina. Aqueles que saem da zona de conforto. Aqueles que não buscam, olham para as coisas exteriores, as coisas aparentes, superficiais. Aqueles, número 3, que saem do nível terrenal, que vão para o monte espiritual, exercitam o seu espírito. Número 4, aqueles que buscam a presença do Senhor, têm intimidade com o Senhor. Número 5, aqueles que têm um coração de busca, querem progredir, querem avançar, subir de nível na nossa experiência com o Senhor. Número 6, aqueles que recebem uma visão governante, que eles pediram no número 5, item número 5. E essa visão governante guarda a cada um de nós até o tempo que o Senhor vai voltar. Daí nós vamos ser arrebatados. Então o primeiro evento, queridos irmãos, da parousia do Senhor. E total são 7 eventos, tá? 7 eventos. O primeiro grande evento, qual que é? É exatamente o arrebatamento dos crentes. Então agora os irmãos já estão localizados. E o arrebatamento dos crentes. Número 1. O primeiro grande evento da parousia do Senhor é o arrebatamento dos crentes. Esse arrebatamento está em Apocalipse. E esses crentes vencedores, eu vou falar assim melhor ainda, é o arrebatamento dos vencedores. Não é dos crentes em geral. Arrebatamento dos crentes vencedores. E esses crentes vencedores são representados em Apocalipse por 2 figuras. O filho varão e as primícias. Tá bom? O filho varão e as primícias. O filho varão, vamos abrir agora a Bíblia em Apocalipse 12. Nós vamos ler os versículos. Tá bom? Agora sim, podemos ler mais rápido, porque já passei todo o pano de fundo para vocês. Viu-se o grande sinal no céu, Apocalipse 12, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés,
e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que se achando grávida, essa mulher estava grávida. Quem é essa mulher? Para nós, para todos os efeitos práticos, para o que nós queremos saber, essa mulher hoje, é suficiente dizer, é a igreja, tá? Porque, profeticamente falando, também significa, tem mais itens no Antigo Testamento, mas para nós, é a igreja. E essa mulher está grávida. E grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O mundo hoje está sofrendo tormentos. O mundo hoje está em dores de parto. Todas essas tragédias que acontecem são as dores de parto. E a igreja mesmo, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa, a partida dos nossos entes queridos, irmãos que dormiram no Senhor. O irmão Crispim dormiu no Senhor. Puxa, foi uma grande dor. O irmão antigo da vida da igreja dormiu no Senhor. Então, para a igreja em Campinas, a igreja de Hortolândia, é uma dor. E para os familiares, nem falar. Então sabe como é que eu vejo isso, irmãos? Eu vejo que esses irmãos que o Senhor está levando, que o Senhor está permitindo, que já estão sendo arrebatados, um a um. Tá? Sendo arrebatados como primícias. E isso serve como consolo para todos os familiares e para os irmãos. Então essa mulher estava grávida, grita com as dores de parto. E as dores de parto estão cada vez mais curtas, o intervalo está diminuindo cada vez mais. As frequências estão aumentando. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Esse é o único versículo que nos mostra que 1/3 dos anjos seguiu a Satanás na sua rebelião. Aqui as estrelas do céu são anjos, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Interessante, irmãos. Quando fala assim que esse dragão se deteve em frente da mulher, a gente pensaria que o dragão quer matar essa mulher. Que o objetivo, o alvo do dragão é a mulher. Mas o restante do versículo mostra que não. Ele não está lá por causa da mulher. Ele não está interessado na mulher. Ele está interessado no filho varão. Logo que o filho varão nascesse, ele queria devorar o filho varão. Por quê? Porque esse filho varão é um vencedor. Versículo 5. Nasceu depois um filho varão. Como sabemos que ele é vencedor? Primeiro, pelo próprio versículo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse filho varão vai governar as nações com cetro de ferro, ou seja, vai participar do reino milenar. Agora precisamos de outra prova que nos confirme que esse filho varão é o vencedor. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer a Bíblia, por isso que é importante ler a Bíblia. Precisamos de um versículo que mostre claramente que esse que vai reger as nações com cetro de ferro é o vencedor. Precisamos desse termo, vencedor. E onde que está isso? Apocalipse 2. Vamos lá. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Pronto, aqui está a prova. O vencedor vai ter autoridade para governar as nações e vai reger as nações com cetro de ferro. Agora vamos para Apocalipse 12. O filho varão vai reger as nações com cetro de ferro. Então, o item que une as duas passagens é o cetro de ferro. É reger. De um lado, do cetro de ferro de reger, está o vencedor, e de outro lado está o filho varão. Pelo método comparativo de estudo da Bíblia, o filho varão é o vencedor. O filho varão de Apocalipse 12 é o vencedor de Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Então, tá claro, por isso, agora entendemos por que o dragão queria devorar o filho varão. Porque é o filho varão que vai acabar com ele.
Quando nasceu o filho varão, Satanás já sabe, eu tenho só mais 3 anos e meio aqui na Terra. Então o que Satanás está fazendo hoje? Tentando atrasar ao máximo o nascimento do filho varão, neutralizando a mim e a você. Quanto mais tempo demorar para a formação do exército do Senhor, quanto mais tempo demorar para o surgimento dos vencedores, mais tempo ele vai ter na Terra para acabar com a raça humana, para fazer o trabalho dele. Então, queridos irmãos, não fique tão desencorajado se você sente que está sendo o alvo do ataque do inimigo. Porque se você hoje está sendo visado pelo inimigo, por um lado, queridos irmãos, humanamente falando é difícil, humanamente falando, temos que orar para o Senhor nos libertar, nos livrar, a gente pede livramento. Mas por outro lado, vendo sob outro ângulo, é um encorajamento. Se você está sendo visado, é porque você já é parte do filho varão. Preocupado eu ficaria se Satanás me deixasse em paz. Nenhum ataque dele. Tudo está tranquilo, numa boa. Aí eu ficaria preocupado. Sabe, irmãos, meu maior pesadelo quando era jovem era a aula de educação física. Não porque eu não gostava de fazer os exercícios, eu gostava de fazer exercícios, calistênica, todas essas coisas, mas no Brasil, você sabe, toda vez que acabava, no final da segunda metade da aula de educação física era jogo de futebol. E eu era e ainda sou perna de pau, eu não entro em campo. Naquele tempo, daí o professor de educação física, Paulo e Pedro, vocês vão escolher o time. Daí eu quero o João, eu quero o Manuel, eu quero o Jorge, tá. E quando acabava de escolher todo mundo, só ficava eu no meio ali. Daí o professor, falta um! Daí o Paulo dizia para o Pedro, o japonês fica para você. O Pedro, não, o japonês fica para você, ninguém me queria. E quando começava o jogo, ninguém me marcava. Porque eu não era ameaça para ninguém, não jogava nada. Satanás está marcando você ou está deixando você ficar lá no meio do campo livre? Se você é um Neymar ou um Messi, você vai ser marcado severamente, você vai cair muitas vezes durante o jogo. Não cai que nem o Neymar, né? Mas vai cair muitas vezes. Então, não fique tão desencorajado se hoje você se sente alvo do ataque do inimigo, porque se você está sendo visado, é porque você é uma ameaça para o inimigo. Você muito provavelmente já está fazendo parte do filho varão. Tá certo, irmão? Bom, vamos continuar a ler. Sim, e a nossa oração hoje é: Senhor, me faça migrar rápido para o filho varão. Porque a mulher fica, o filho varão que é arrebatado. Aqui está mais uma prova que o arrebatamento dos vencedores ocorre antes. A grande maioria, que a mulher vai ficar para a grande tribulação. Então vamos lá. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. O filho varão é arrebatado até o trono de Deus, a mulher fica. Mas Deus quer guardar a igreja, que é a mulher. Então deu um lugar para ela ser guardada, que é o deserto, que nós cremos que é a América do Sul, da qual o Brasil ocupa a maior parte. Mas será que a gente vai querer ficar no deserto? Então, durante a grande tribulação, é uma boa ficar em Poços de Caldas, clima maravilhoso, é isso que a gente quer? Ficar em Águas da Prata ali, com aquelas águas boas que tem lá. Não. Nós não queremos ficar. Nós queremos ser arrebatados. Então hoje, Deus está dando para nós a oportunidade de crescermos, de nos prepararmos para migrar para o filho varão. Por isso que Deus hoje está convocando o exército dele. Quem se alistar, se preparar, vai para o filho varão, que vai ser o exército do Senhor. Daí tá bom. Sustentem durante 1260 dias. Bom, vamos agora para Apocalipse 14. Daí nós vamos encerrar a parte de hoje. A segunda parte do arrebatamento, segunda parte não, é o mesmo arrebatamento dos vencedores, só que a segunda passagem que fala disso é Apocalipse 14.
Vamos ler. Olhei e eis aqui o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. 144.000. Aqui não é literal. Aqui é um número simbólico. É um número completo. Quando se completar o número de vencedores, irão ser arrebatados. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de trovão. E também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono. Aqui tem um significado. Esses que nós vamos mostrar agora, que são os que foram arrebatados, até agora não mostrou nada que foi arrebatado, mas esses entoaram um novo cântico diante do trono. Eles foram também arrebatados para o trono, tá vendo? Diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Esse comprados da terra quer dizer, foram arrebatados da terra. Quando você compra algo da loja, se tira o artigo da loja, certo? Então, quando o Senhor comprou alguém da terra, tirou da terra e levou lá para o trono. E aqui tem um significado muito especial. Eles têm um cântico novo, ou seja, o relacionamento deles com o Senhor não é algo velho, é algo novo e fresco. Denota intimidade, presença do Senhor. E ninguém pôde aprender o cântico deles, só eles. Ou seja, a experiência que eles têm com o Senhor é uma experiência muito particular, muito pessoal, muito íntima. É que nem hoje, irmãos, você não pode orar por mim ou ler a Bíblia por mim. Eu tenho que ter meu momento diante do Senhor. Irmão Tiago, por favor, eu estou muito ocupado, então leia a Bíblia por mim, eu estou lendo esses capítulos, leia para mim. Não. Ore no meu lugar. Eu ia orar meia hora diante do Senhor, você vai orar por mim no meu lugar, porque eu não tenho tempo para orar. Não tem isso. São estes os que não se macularam com mulheres. Isso também não é literal, porque são castos, quer dizer que não se contaminaram com o mundo. É que nem Daniel. Daniel e seus companheiros não se contaminaram com as iguarias do rei. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São aqueles que negaram a sua vida da alma. São aqueles que seguem o Senhor. São aqueles que são guiados pelo Espírito. São os homens, são os que foram redimidos. Mais uma vez, redimidos aqui quer dizer arrebatados. Redimidos dentre os homens. Comprados dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Não é grande colheita no final da grande tribulação. Não. No final de Apocalipse. Não. É aqui no começo. São as primícias. Os primeiros frutos. Então aqui nós temos essa questão. O primeiro grande evento da parousia do Senhor é o arrebatamento dos vencedores. E esses vencedores são representados, número 1, pelo filho varão. E número 2, pelas primícias. Qual é a diferença? Nós somos o filho varão ou somos as primícias? Doutrinariamente tem uma diferença. Mas na aplicação eu não quero fazer diferença nenhuma. Porque não estamos aqui, irmãos, para enfatizar o aspecto doutrinário. Nós queremos a realidade. Doutrinariamente, o filho varão representa os vencedores que já dormiram no Senhor, porque eles nasceram, varão nasceu da mulher, e toda vez que na Bíblia fala nascer, significa ressuscitar. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso diz respeito à ressurreição do Senhor. E os primícias são os vencedores vivos, que permanecem na terra quando houver o arrebatamento. Mas na aplicação, nós não vamos separar. Nós queremos ser o filho varão. Amém? E nós também queremos ser as primícias. O filho varão, na aplicação que estou dando, representa os vencedores no aspecto do exército. São aqueles que governam, que reinam, que vencem, que lutam pelo Senhor. Que vão ajudar Miguel e seus anjos a derrotar Satanás e seus anjos lá no céu. É o aspecto guerreiro do vencedor. E as primícias representam o aspecto íntimo
dos vencedores, aqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que estão na presença do Senhor. Então nós precisamos desses dois aspectos. Por um lado, ter intimidade com o Senhor, estar na presença do Senhor. Por outro lado, estar engajados, focados, comprometidos na obra do Senhor, na guerra do Evangelho. Então nós queremos ser o filho varão e também ser as primícias. Amém? Louvado seja o Senhor. Então esse é o primeiro grande evento dos 7. Os outros eventos, irmãos, eu vou ser mais rápido, com exceção do segundo. O segundo também vamos demorar um pouquinho, porque vai falar da grande tribulação, e é importante vocês saberem alguns detalhes da grande tribulação. Depois, os itens nós vamos falar mais rapidamente. Agora, nesse ritmo, eu não sei se vou terminar no próximo semana, domingo, mas de qualquer maneira, tudo bem, nós vamos tentar, tá bom? Se não tentar, vai ter a prorrogação, tá? A prorrogação que nem futebol, é Copa do Mundo. Nós estamos em ritmo de Copa agora, tá bom, irmãos? Tem o primeiro tempo, segundo tempo. Se não conseguir terminar, vamos para a prorrogação. E se não conseguir na prorrogação, vai ter para os pênaltis, tá bom? Nós vamos para os pênaltis. Louvado seja o Senhor. Amém. Vou terminar com uma oração. Amém. Daí, acho que é 9h30, né, que foi programado para terminar. Daí vocês podem assumir o restante e compartilhar dos irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de poder falar um pouco das coisas da tua vinda. Nosso objetivo, Senhor, é nos prepararmos para a tua vinda. Sermos parte dos vencedores, aqueles que lutam contigo hoje para derrotar os teus inimigos. Ser o filho varão. Por outro lado, ser aqueles que têm a tua presença, que andam, ainda que seja no vale da sombra da morte, mas têm a tua presença. E não tememos mal nenhum, temos intimidade contigo, temos experiências pessoais contigo, e somos parte das primícias. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sair da tradição, da rotina, se não olhar para as coisas exteriores, sair do nível terreno, Senhor, estar na tua presença, ter intimidade contigo, ter um coração de busca, saber o que pedir, e também ter a visão governante que nos guarde até a tua volta. Obrigado, Senhor. Abençoa todas as igrejas da região 8B12, da região de Campinas, Jundiaí, todo o interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, e de todas as igrejas que nos assistem hoje à noite. Queremos estar preparados para a tua vinda, perseverar até o fim, para que quando tu venhas, sejamos tomados e não deixados. Abençoa os irmãos, cuida dos irmãos, em todas as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, abençoamos e pedimos. Amém.